para adentrar verdadeiramente na essência da marca da besta, é imperativo retornarmos às origens. Contudo, não nos reportamos a este século, nem ao anterior, tampouco a este mundo que habitamos. Iniciamos nossa jornada nos domínios espirituais, na época da grande decepção espiritual. Antes de mergulharmos nos intrincados mistérios desse plano espiritual e na grandiosa decepção que o permeia, faz-se necessário ressaltar um fato fundamental, um ponto inegável. Cada entidade nesta terra, bem como em todo o cosmos espiritual, é uma criação, exceto pelo grandioso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único detentor de sabedoria absoluta, conhecimento absoluto, autoridade absoluta e poder absoluto, o Deus Todo-Poderoso. É pertinente recordar uma das afirmações mais reveladoras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Tal afirmativa ecoa verdadeiramente. Nosso entendimento acerca do Senhor Jesus Cristo é limitado, assim como nosso conhecimento acerca do Deus Todo-Poderoso é limitado. Poderíamos dedicar milênios ao estudo do Senhor Deus e mal arranharíamos a superfície. Jesus Cristo enfatizou a singularidade da relação entre Pai e Filho, ressaltando que ninguém verdadeiramente o compreende em sua plenitude, exceto o Pai. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer ou compreender o Pai a menos que o Filho o revele. Este trecho também ilustra a limitação do entendimento humano, especialmente quando se trata de assuntos divinos. Por nossos próprios meios, não podemos compreender completamente a natureza de Deus nem a profundidade da relação entre Pai e Filho. Nosso entendimento depende da autorrevelação divina, que é concedida por meio de Jesus. Deus está tão além de nós, tão separado de toda a sua criação, tão solene em sua essência, que habita em uma categoria inalcançável para qualquer ser humano, anjo ou criatura. Todo esse preâmbulo acerca de Deus é necessário para compreendermos a queda de Lúcifer. Ele era um querubim, contudo, uma criatura, longe de pertencer à categoria ou essência do Deus Todo-Poderoso. As Escrituras nos revelam sua natureza angelical como querubim. Torna-se cada vez mais evidente que Lúcifer não era um simples anjo, mas sim ocupava um dos mais altos escalões angelicais, ostentando uma posição de autoridade e responsabilidade ímpares. Na verdade, é plausível argumentar que ele era o mais elevado de todos os anjos. Conforme relata o profeta Ezequiel, Lúcifer estava em Éden, o jardim de Deus, e cada pedra preciosa constituía sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre, uma posição de destaque concedida por Deus, situando-se no Monte Santo de Deus, onde transitava entre as pedras de fogo. Desde o momento de sua criação, ele era imaculado em seus caminhos. O termo ungido deriva do hebraico omashash, significando consagração com óleo, indicando alguém especialmente designado e capacitado por Deus para um propósito específico. Na tipologia hebraica, o termo ungido implica separação para uma função específica. E é assim que encontramos Lúcifer descrito como o querubim ungido que cobre em Ezequiel 28:14. Os querubins, seres celestiais mencionados diversas vezes na Bíblia, têm uma proximidade especial com a presença divina. Contudo, observamos aqui em Ezequiel 28:14 a menção de um quinto querubim, que é nada menos que Lúcifer, o querubim caído, e sua queda foi catastrófica. Como relatado por Jesus Cristo em Lucas 10:18, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas por que ele caiu? Porque este ser criado, que recebeu de Deus beleza, poder e autoridade, precipitou-se dessa maneira. Isaías 14:12-14 lança luz sobre sua queda, descrevendo sua tentativa de exaltar-se acima do Altíssimo. É difícil conceber uma criatura buscando rivalizar com o próprio Deus Altíssimo. Essa é, sem dúvida, a manifestação mais perversa da maldade, pois há somente um Deus Todo-Poderoso, um Altíssimo, o único governante do universo. Às vezes, questiono-me o que passava pela mente de Satanás ao tentar usurpar o próprio Deus Todo-Poderoso. Certamente, ele deveria ter plena consciência da grandiosidade e incomparabilidade de Deus, o único digno de adoração. Outro ponto crucial é que Satanás caiu do céu como um raio porque almejava ser venerado e exaltado como o Altíssimo.
Isso me traz de volta ao cerne do meu argumento sobre a marca da besta. No fundo, Satanás não se preocupa se você pode comprar ou vender. Ele não se importa com sua liberdade. O que está em jogo com a marca da besta é a questão da adoração. Há um único Deus, um único Messias, um único Redentor digno de ser adorado e reverenciado, e Satanás desejava usurpar essa adoração que jamais lhe pertenceu e jamais pertencerá a ele. No entanto, aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o Anticristo, a primeira besta, será adorado, e a segunda besta, o falso profeta, direcionará a adoração ao Anticristo, estabelecendo uma religião mundial que idolatrará o Anticristo. Apocalipse 13, 11 e 18. Este trecho descreve vividamente como uma religião manipulada será instituída, liderada por figuras enganosas que buscarão a adoração que pertence exclusivamente a Deus. Lúcifer, conhecido como o querubim ungido que cobre, sugere que ele detinha uma posição especial ou autoridade ímpar, o que o colocava em proximidade com Deus. Ele é um mestre em assuntos religiosos, capaz de conceber e engendrar uma fé que se apresente com nuances de verdade suficientes para enganar a humanidade. Ele é aquele que, se alguém já existiu, poderia criar uma religião que parece quase verdadeira, mas é uma mentira. E aqui, em Apocalipse 13, 11 e 18, testemunhamos o surgimento dessa religião meticulosamente criada, engendrada e implementada por Lúcifer. Ao considerar a descrição da besta que emerge da terra, percebo que ela exerce uma autoridade considerável diante da primeira besta, induzindo a população mundial a adorá-la, juntamente com o dragão. Embora possa parecer extravagante para alguns imaginar toda a humanidade prestando culto a um ser humano e ao próprio diabo, é crucial recordar o que já foi discutido anteriormente sobre Lúcifer. Ele é identificado como o querubim ungido que cobre, insinuando uma posição especial e uma relação próxima com Deus devido à sua posição elevada. Sua profunda compreensão sobre religião e sua habilidade de conceber sistemas de crenças complexos o capacita a criar uma religião que, embora contenha elementos de verdade, é essencialmente uma farsa. Ele é aquele que, se alguém, seria capaz de orquestrar uma fé que parece quase verdadeira, mas é, em essência, uma mentira. O mundo será envolvido e persuadido a acreditar genuinamente que a primeira besta é divina. Embora haja indivíduos coagidos à adoração do Anticristo, muitos serão enganados a seguir sua religião, convencidos de sua autenticidade. Este é o engano dos grandes sinais que serão manifestados. O falso profeta realizará prodígios extraordinários para respaldar seu ensinamento falso, como fazer fogo cair do céu diante dos olhos das pessoas. Este é um sinal crucial, destacado por João por sua importância, marcando uma era de engano sem precedentes. Neste período, o falso profeta será equiparado a Elias, um paralelo notável com os milagres realizados por Arão e os magos do Egito no Êxodo. Este paralelo ressalta o engano profundo que prevalecerá. Satanás criará uma religião que cativará e enganará as pessoas, utilizando-se de sinais e maravilhas para garantir sua adesão. Muitos não precisarão ser forçados a adorar o Anticristo, eles o farão voluntariamente, seduzidos pelos enganos dos sinais e maravilhas. Assim, Satanás alcançará temporariamente o que sempre almejou, adoração, Apocalipse 13, 16, 17, onde será imposto um sinal na mão direita ou na testa para regular transações comerciais, consolidando o controle sobre a humanidade. Essa profecia ressalta de maneira contundente o poder absoluto e o controle que a besta pretende exercer sobre a população mundial. Com os avanços tecnológicos, o conceito de um sistema de identificação que regula transações comerciais evoluiu de uma mera conjectura para uma possibilidade tangível. Identidades digitais, verificação biométrica e microchips incorporados tornaram essa ideia cada vez mais palpável em um mundo que poderia ser dominado pelo Anticristo, onde a capacidade de comprar ou vender estaria vinculada a esse sinal. Consequentemente, a vida cotidiana se tornaria extraordinariamente desafiadora para aqueles que resistissem. Atividades básicas, como fazer compras no supermercado, se tornariam impossíveis sem o sinal. Essa restrição ameaçaria diretamente a sobrevivência das pessoas, já que garantir alimentos é uma necessidade primária.
Imagine um pai de família confrontado com a escolha de aceitar o sinal por coerção para alimentar sua família ou uma mãe solteira enfrentando uma situação semelhante. Essas são as decisões cruciais que as pessoas na Terra terão que tomar durante esse período. Além disso, outras atividades diárias podem ser restringidas, evidenciando que a questão do sinal vai além de transações comerciais, ela está intrinsecamente ligada à questão da adoração. A adoração, como destacado no sermão anterior, é uma questão de importância suprema que remonta ao cerne da relação entre o pai e o filho. Nosso entendimento de Deus, entretanto, é limitado pela nossa natureza finita. Ele habita em uma esfera de glória e honra que transcende a compreensão humana. Tentamos visualizá-lo como algo próximo a nós, mas ele habita em uma santidade tão sublime que nossa mente não pode conceber. Portanto, compreender a verdadeira natureza de Deus é uma busca que vai além da capacidade humana. Somente através de Jesus Cristo podemos chegar a conhecer o Pai, e é somente quando o conhecemos dessa maneira que verdadeiramente o adoramos.